Sabe aquela tensão estranha que você sente quando alguém vem te abraçar de surpresa? Aquela trava no peito, o corpo ficando rígido, como se sua pele gritasse silenciosamente: por favor, não agora. Talvez você já tenha inventado desculpas, virado o rosto, desconversado, ou até ouvido que você é frio, distante ou difícil de lidar. Mas, e se eu te dissesse que Freud foi duramente criticado por explicar exatamente esse comportamento e que o que ele revelou sobre pessoas como você, ninguém conseguiu refutar até hoje? Sigmund Freud foi um dos pensadores mais controversos da história da psicologia. Foi ele quem ousou dizer que nada no nosso comportamento é à toa, especialmente quando se trata do corpo, do toque, da proximidade física. Enquanto o mundo julgava apenas o que era visível, Freud mergulhava naquilo que ninguém via. Memórias, traumas, desejos recalcados, limites invisíveis. E o mais fascinante? Muitas teorias dele sobre afeto, contato e defesa emocional foram ridicularizadas na época. Mas hoje a neurociência e a psicologia do apego mostram que ele enxergou muita coisa antes de todo mundo. Se você se encolhe quando alguém te abraça sem pedir, se sente invadido em vez de acolhido, talvez você não seja frio e nem problemático. Talvez você seja alguém cujo inconsciente conhece muito bem o peso de um toque e está protegendo algo extremamente sensível aí dentro. Sua história, seu corpo, seus limites. E antes de eu te revelar as 5 verdades freudianas sobre pessoas que não gostam de ser abraçadas, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você busca autoconhecimento profundo e comenta aqui embaixo: como você se sente quando alguém te abraça sem avisar? Coloca em palavras o que quase ninguém entende. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 verdades freudianas sobre pessoas que não gostam de ser abraçadas. E você vai perceber que esse comportamento, tão julgado pela sociedade, é na verdade um mecanismo psíquico muito mais profundo e sofisticado do que parece. E o melhor, talvez isso mude completamente a forma como você se enxerga a partir de hoje. Vamos começar do começo. A maioria das pessoas enxerga um abraço como carinho, afeto, proximidade. Mas você sente o corpo travar antes mesmo do contato acontecer, como se algo dentro de você levantasse um muro invisível para se proteger. E aqui está o primeiro insight de Freud. Essa resistência não é frieza e nem falta de amor. É o seu inconsciente dizendo que existe uma história por trás desse limite e que ele precisa ser respeitado. Freud dizia que o corpo é a primeira fronteira psicológica que a gente aprende a defender. Antes mesmo de falar, antes de entender palavras, antes de compreender emoções, o corpo já está registrando o que é seguro e o que é invasivo. Ele chamou isso de formação do superego corporal, uma espécie de instinto psíquico que protege nossos limites mais íntimos. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Enquanto muita gente vive o toque físico como algo natural, espontâneo, quase automático, você percebe nuances que a maioria nem nota. A intensidade do abraço, a rapidez com que alguém chega perto, a mão que aperta demais, o peito que invade seu espaço. Isso não é frescura, isso é consciência corporal elevada. É seu superego dizendo: ei, meu espaço importa. Freud afirmava que pessoas com superego corporal mais forte têm uma sensibilidade especial para perceber intenção, energia e autenticidade. E isso explica por que você sente desconforto quando alguém te abraça sem aviso. Enquanto os outros abraçam sem pensar, você pensa antes de abraçar. Seu inconsciente avalia: essa pessoa é segura? Esse contato é verdadeiro? Eu quero isso agora? Pensa comigo, já aconteceu de alguém te envolver num abraço muito rápido e você sentir o corpo enrijecer? Ou alguém insistir em te abraçar mesmo quando você deu sinais claros de que não queria? Para você, isso não é carinho, é invasão. É como se sua pele fosse o limite mais sagrado da sua psique. E sabe o que Freud diria sobre isso? Que seu desconforto é, na verdade, um mecanismo de proteção natural. Seu corpo aprendeu cedo a identificar quando o toque significa conexão e quando significa obrigação.
E por carregar essa sensibilidade, você não tolera ser abraçado só porque é educado, é social, é esperado. Isso não é frieza, não é falta de afeto, não é incapacidade de amar, é coerência psíquica, é proteção saudável do próprio corpo. É o superego garantindo que você não entregue sua energia a quem não respeita seus limites. E isso, meu amigo, minha amiga, é raro. Freud dizia que o toque nunca é apenas toque. Ele é um símbolo, uma mensagem, uma troca de energia emocional. O corpo fala antes da boca, e fala com mais sinceridade. Para algumas pessoas, um abraço é acolhimento. Para outras, é apenas encenação social. Mas para você o corpo percebe imediatamente quando um abraço é verdadeiro ou quando é apenas um gesto vazio. E aqui está o ponto crucial. Se o abraço não carrega autenticidade, seu inconsciente recusa. Freud chamava isso de economia libidinal. A ideia de que sua energia emocional é um recurso precioso e limitado. A maioria das pessoas desperdiça essa energia em contatos superficiais. Abraços formais, toques forçados, cumprimentos exagerados. Você não. Seu inconsciente faz uma leitura instantânea da intenção por trás do toque. Enquanto outros abraçam para agradar, para socializar, para seguir etiqueta, você só consegue abraçar quando sente verdade. E quando a verdade não está lá, seu corpo reage, trava, se afasta, endurece. Já reparou nisso? Aquela sensação de desconforto quando alguém abraça rápido demais, forte demais ou perto demais. Para a maioria, isso passa despercebido. Para você, é como se uma luz vermelha acendesse dentro do peito. Pensa comigo. Talvez você já tenha vivido aquele abraço em que a outra pessoa chega com entusiasmo exagerado, braços apertando demais, riso que não combina com os olhos. E dentro de você surge a sensação imediata de isso não é real. Freud diria que esse desconforto é o seu inconsciente identificando um toque sem alma, um gesto vazio tentando simular afeto. E o mais surpreendente? Estudos modernos sobre processamento sensorial mostram exatamente isso. Pessoas mais introspectivas possuem mais neurônios dedicados à percepção de microintenções. Elas sentem mais, percebem mais, detectam inconsistências emocionais com facilidade. Ou seja, se o abraço é falso, seu corpo sabe. E quando sabe, ele recusa. Não porque você é frio, não porque você não gosta de carinho, mas porque seu inconsciente protege sua energia emocional como um tesouro. Freud foi ridicularizado por dizer que a mente reconhece falsidade antes mesmo de você ter consciência disso. Hoje sabemos que ele estava certo. Seu limite não é uma falha relacional. É sensibilidade emocional elevada. É inteligência afetiva. É proteção contra vínculos vazios. E isso, pouquíssimas pessoas têm. Agora entramos em um dos pontos mais delicados e mais brilhantes da teoria freudiana, a ferida narcísica registrada no corpo. Freud dizia que existem experiências que não são lembradas pela mente, mas são lembradas pela pele, pelo gesto, pela forma como o corpo reage ao toque, pelo jeito como você encolhe os ombros quando alguém chega perto demais. E isso é tão profundo que Freud foi atacado por anos por afirmar algo revolucionário. O corpo guarda memórias emocionais antes da consciência existir. Pessoas que evitam abraços muitas vezes não estão rejeitando o afeto. Estão protegendo uma ferida silenciosa que foi aprendida lá atrás, quando o corpo ainda estava desenvolvendo seus primeiros limites. Não precisa ter sido um grande trauma. Pode ter sido um toque brusco, um abraço desconfortável, uma invasão de espaço, uma relação instável, um afeto que machucava em vez de acolher, ou até uma infância em que o toque era usado para controle, obrigação ou cobrança emocional. Freud explicaria assim: quando o toque, em algum momento da vida, foi associado a tensão, medo ou desconforto, o corpo cria uma defesa automática. Não é racional, não é escolha, é reflexo psíquico.
Enquanto muitos crescem associando abraço à segurança, você pode ter aprendido que abraço significa exposição, vulnerabilidade, perigo emocional. E o inconsciente, que só quer te proteger, reage rápido. O peito aperta, os ombros sobem, a respiração trava, a pele recua, a mente diz não. Isso não significa que você não gosta de carinho. Significa que você não gosta do tipo de carinho que machuca. E que seu corpo aprendeu isso muito antes de você ter linguagem para explicar. Pensa comigo. Talvez você já tenha vivido aquele abraço que parecia mais uma prisão do que um gesto de afeto. Aquele abraço que te esmagava emocionalmente. Aquele contato que exigia reciprocidade que você não podia dar. Freud diria que nesses momentos nasce a ferida narcísica. Não aquela ferida do ego inflado, mas a ferida do ego vulnerável. Aquela sensação de que, no toque, você pode perder pedaços de si. E é por isso que você se protege. Não por frieza, mas por memória. Não por falta de afeto, mas por excesso de profundidade. Você sente o toque de forma muito mais intensa do que a maioria. Enquanto outros veem o abraço como gesto simples, seu inconsciente lê como exposição. E para alguém que carrega essas marcas, se proteger é natural. Isso não é trauma ativo, é inteligência emocional corporal. É seu sistema psíquico dizendo: eu já vivi o toque que dói, agora só aceito o toque que cura. Isso não é rejeição, é autocuidado. Freud dizia que quando uma energia emocional não encontra um caminho seguro para se expressar, ela não desaparece, ela se transforma. Ele chamou isso de sublimação, um dos mecanismos mais sofisticados da mente humana. E aqui está a parte fascinante. Pessoas que não gostam de ser abraçadas são, muitas vezes, justamente aquelas que mais sentem, mais percebem, mais absorvem. O toque para você não é só toque, é troca, é impacto, é entrada de energia, é contato emocional bruto. E quando esse contato vem de um lugar superficial, invasivo ou apressado, seu inconsciente faz algo brilhante. Ele redireciona essa energia para dentro, para formas mais profundas de conexão, intelectual, emocional, espiritual. É como se seu corpo dissesse: eu não me conecto pela pele, eu me conecto pela alma. Enquanto a maioria das pessoas abraça por hábito, por etiqueta social ou pelo impulso do momento, você se conecta através de outros canais. Conversas sinceras, olhares que realmente dizem alguma coisa, gestos autênticos, presença emocional, silêncio compartilhado, e isso explica muita coisa. Explique por que abraços rápidos, performáticos ou forçados te incomodam. Mas um toque verdadeiro, vindo da pessoa certa, no momento certo, pode te emocionar profundamente. É porque você não rejeita o afeto. Você rejeita a superficialidade. Pensa comigo. Talvez alguém já tenha tentado te abraçar só para cumprir protocolo. E no mesmo instante, você sentiu o corpo enrijecer. Mas também há aquele abraço raro. Aquele que você permite, que você deseja, que não te atravessa, mas te acolhe. Esse, sim, você aceita. Porque não invade. Ele ressoa. Freud explicaria assim: sua libido, sua energia vital, não se esgota em toques físicos. Ela se direciona para conexões com significado. E como forma de proteção, seu inconsciente filtra o toque e permite que a troca aconteça apenas quando há autenticidade. Enquanto muitos preferem proximidade física, você prefere proximidade emocional. Enquanto alguns se satisfazem com um abraço imediato, você só se entrega quando existe algo real acontecendo ali. E isso não é bloqueio. Não é incapacidade de afeto. É sofisticação relacional. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguem viver o afeto de forma tão profunda. Você é uma delas. Freud dizia que algumas pessoas desenvolvem algo excepcional: o ego observador. A capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de si enquanto está acontecendo. É como ter uma consciência dupla. Você vive a experiência e, ao mesmo tempo, se observa vivendo. E adivinha em que momento isso aparece com força? No toque, no abraço, na aproximação física. Antes mesmo da pessoa encostar em você, seu corpo já percebe.
O ritmo da respiração dela, a velocidade da aproximação, a intenção emocional por trás do gesto, o clima energético do ambiente, o quanto aquilo vai invadir ou respeitar o seu espaço. É como se você tivesse um radar psíquico antecipatório, e isso não é bloqueio social, é hiperconsciência emocional. Enquanto a maioria só sente o abraço depois que ele acontece, você percebe tudo antes. Seu inconsciente processa sinais que os outros não veem. A ansiedade da pessoa, a necessidade de aprovação, a tensão emocional escondida, a falta de autenticidade. E quando o corpo detecta uma incoerência, ele recua para te proteger. Pensa comigo. Sabe aquele momento em que alguém estende os braços para você e, em milissegundos, você já sabe que não quer aquele abraço? Você não racionalizou nada. Você simplesmente sentiu. Freud diria que isso é o ego observador funcionando no auge. Um mecanismo refinado de autopercepção que seleciona o que é seguro e rejeita o que é emocionalmente invasivo. E aqui está a revelação mais bonita. Você não evita abraços porque não gosta de intimidade. Você evita porque leva a intimidade a sério demais para entregá-la para qualquer pessoa. Seu abraço não é barato. Não é automático. Não é protocolo social. Seu abraço é pacto. É verdade. É entrega. Por isso você só o oferece quando o ambiente é seguro e a conexão é real. Enquanto muitos abraçam por hábito, você abraça por sentido. Enquanto outros oferecem toque vazio, você oferece presença. Enquanto a maioria banaliza o contato, você o honra. E Freud diria que isso não é um defeito psicológico. É um nível de consciência afetiva que pouquíssimas pessoas alcançam. Mas como tudo na psicanálise, existe um porém. Freud dizia que todo mecanismo de defesa, mesmo os mais sofisticados, pode se transformar numa prisão silenciosa quando usado em excesso. E isso também vale para a maneira como você lida com o toque. A sombra de não gostar de abraços aparece quando o limite deixa de ser escolha e vira medo. Quando o corpo não recua por proteção saudável, mas por antecipação de dor. Quando o abraço deixa de ser invasivo e, ainda assim, você não consegue receber, nem mesmo das poucas pessoas em quem confia. É aqui que o que antes era autocuidado pode virar isolamento emocional. Quando você começa a evitar não só abraços, mas também conversas profundas. Quando a aproximação de alguém querido te causa mais ansiedade do que conforto. Quando a ideia de intimidade se confunde com ameaça. Quando você percebe que não está apenas defendendo seu espaço, está defendendo sua pele do mundo inteiro. Então se pergunte com honestidade. Você está recusando abraços porque conhece seus limites? Ou porque tem medo do que a proximidade pode despertar em você? Seu corpo está se protegendo? Ou está respondendo a feridas antigas que nunca foram cuidadas? Se a resposta for medo, paralisia, peso emocional, talvez seja a hora de olhar para isso com ajuda profissional. Não para mudar quem você é, mas para aliviar aquilo que seu corpo carrega sozinho há tempo demais. Mas se sua recusa vem da calma, da consciência e da autenticidade, então você está apenas honrando seus limites. E Freud diria, isso é saúde psíquica, não defeito. Freud escreveu, o corpo revela o que a boca tenta esconder. E talvez esse desconforto que você sente diante de um abraço não seja frieza, seja apenas a forma mais honesta que seu corpo encontrou para dizer: eu preciso de respeito, não de invasão. Se você se reconheceu nessas verdades, saiba, não há nada de errado com você. Você não precisa se encaixar. Você precisa se compreender. E aqui, você encontrou um espaço seguro para isso. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me conta nos comentários. Qual parte fez mais sentido para você hoje? Até nossa próxima jornada pelo inconsciente.